Atenção, esse vídeo tem spoiler. Se você, cabeçudo, não viu o episódio 9 ainda, vai ver e depois volta, beleza? Aviso dado, bora pro vídeo. Após anos e mais anos, The Amazing Digital Circus finalmente chegou ao fim. E, meu Deus, ele deixou tantas coisas em aberto. O que afinal de contas aconteceu com a CIA? Quem era Scratch? O que acontece quando o Jax segura a respiração? Temos tantas perguntas e eles ainda preferiram focar totalmente no Jax. Não sabia que eu ia assistir o show de Jax. Eu curti. Como assim, Pan? Você não pode ter gostado. Caramba, você deve ser só um outro fã do Jax mesmo que passar pano. Ah, não, o Jax é um filho da puta mesmo, mas o último episódio foi bom pra mim. Mas... Tá, eu vou explicar. Eu não menti no título. O final de uma série, principalmente uma que não terá segunda temporada, tem o papel de fechar todas as lacunas deixadas e dar as tão aguardadas respostas que esperávamos. E o episódio 9 de Digital Circus peca nisso. Mas em uma visão geral, vendo a série desde o começo, depois de ver esse episódio, dá pra notar que realmente tudo foi alinhado pra parar do jeito que devia. Apesar de eu ter a teoria que tiraram muita coisa desse final, principalmente pelo mesmo motivo do ato final ter duas partes, né, sendo o episódio 8 e 9, pois era muito grande e talvez uma série de 10 episódios não tava no plano da Glitch. Enfim, Digital Circus tem um grande problema na série toda, que talvez você não tenha percebido e que fez com que muita gente largasse a série no meio. Mas antes de eu falar qual é esse problema, já deixa o seu like, se gostar do vídeo, comenta o que achou, qualquer crítica é muito bem-vinda e vambora! O filme teve muitas críticas pela internet das mais variadas, mas todas elas apontavam o mesmo culpado, que é basicamente o enorme tempo de tela do Jax. Olha, sim, ele poderia ter menos tempo para dar espaço para outros personagens, mas eu sinto que o seu foco foi planejado desde o começo. Não é à toa que a Guzzi disse que os protagonistas são Pomni e Jax. Aliás, guardem essa informação, vai ser importante mais pra frente no vídeo. Assim como eu disse no Twitter, me segue lá, Jax só teve mais foco justamente por sua situação ser a mais complicada lá dentro. O Kinger foi aprofundado no terceiro episódio e ainda descobrimos mais coisas no episódio 8, a Haga tá no episódio 5 e 6, que teve um ótimo desenvolvimento, episódio 4 para Gangle, obviamente, e Zubul é a que menos tinha coisa a ser resolvida ou entendida, então até faz sentido ela ter uma atenção no episódio 3, mas não ser tão trabalhada nos outros episódios. Agora o arrombado, o Jax foi uma incógnita desde o segundo episódio, eu diria, onde ele sente um remorso pelo funeral do Cálfumo e assiste ao funeral de longe, mostrando que tinha mais coisa ali. No episódio 4 é mostrado mais de sua vulnerabilidade por ele ter ficado pra baixo depois que viu a Gangle sendo mandona e não fraca em defesa como ela sempre foi, e realmente punindo o Jax por ele fazer merda. O episódio 5 teve uma cena inteira que girou em torno do Jax mostrar vulnerabilidade só pra depois ele voltar com aquela máscara maldita. E ainda no mesmo episódio é nos mostrado sua versão a trajes femininos. E esse episódio ainda faz uma construída para no episódio seguinte o arco da Hagatha terminar junto com o arco da amizade do Jax da Pomni, que durou um episódio e pouco. E no episódio 7 nos encaminhamos para o arco final da série e, meu Deus, o episódio 7 e 8 mal tem foco no Jax. E o pessoal ainda insiste em falar que ele comeu o tempo de tela de todos os outros personagens, sendo que isso só virou um problema no episódio 6, que, pasmem, é o episódio de foco no Jax, quem imaginaria? Mas pra ser justo, no episódio 7 ele é importante por apertar o botão de ficar no circo e tal, mas foi basicamente isso. Enquanto no episódio 8 ele só teve uma cena de ansiedade e o jantar com Kane, só. E agora odiaram o final por ele ser focado no Jax, sendo que ele era até aquele ponto o único personagem que não havia terminado seu arco, entre aspas. Como a Hagatha, por exemplo, na conversa com o Kingo e o reconciliamento com a Pomni na premiação, conseguiu refletir e perceber que as pessoas querem ela por perto, mas dar espaço e deixar eles fazerem suas escolhas não faz você alguém ruim. E isso foi uma insegurança trabalhada nela desde o 4º episódio, se eu não me engano, onde um molho doido cai no olho dela e ela começa a falar umas coisas tortas, que serve de construção pro episódio 5 e termina no episódio 6. A Gangle
foi a que mais deixou o pessoal confuso, porque ela não é tão trabalhada como os outros e só tem basicamente o episódio 4 de foco e quase nada depois disso, além de ser bulinada pelo Jax. Mas pelo jeito que essa dupla foi desenvolvida, deixa na cara que eles realmente não foram pensados para ter um desenvolvimento muito complexo. E isso não é um problema, porque eles desempenham seus papéis na história, mesmo que esse papel seja ser saco de pancada. O Kingo, eu diria que começou seu arco no 3º episódio, depois de uma pequena construção no episódio 2, e terminou no episódio 8, onde ele revela que trabalhava na CIA. E, bem, a Pomni começou no piloto e terminou no nono episódio, quem diria. Mas é nesse momento que eu entro com o problema real que eu observei em Digital Circus, que provavelmente corroborou para o seu hate massivo. O jeito que a série foi apresentada e promovida. Mas eu me lembro muito bem que na época do piloto, ela estava sendo vendida como um terror psicológico, reflexivo e profundo, com um mundo complexo e maluco com muitas perguntas, que não foram respondidas, pois Digital Circus não foi pensado realmente para ter um world building grande ou uma história linear, e sim uma série pessoal, onde você se vê em um personagem e vê ele e os outros lidando com as maluquices daquele mundo. O ponto é que se Digital Circus tivesse sido apresentado desde o piloto como uma história assim profunda e reflexiva, mais dramática e envolvente, faria com certeza o pessoal chegar já sabendo o que esperar. Uma série focada em construção de personagem. Mas não foi o que foi apresentado. E sim, você pode dizer que eles tentaram mostrar isso no piloto e 2º episódio, mas digamos que se você fala algo e um número enorme de pessoas não entende o que você quer dizer com aquilo, algo me diz que o problema não são as pessoas. É tipo aquele amigo que teve vários exes e falava horrores dele, mas você sabe muito bem que é o fator comum dessas equações. Enfim, dito isso, bora começar a falar um pouco do último episódio e por que ele não é um final bom. Resumidamente, porque ele não acaba com o que prometeu. O piloto de Digital Circus começa com a Pomni entrando e eles indo chamar o Cálfamo. Descobrem que o Cálfamo abstraiu e tem todo um fuzuê, até que a Pomni encontra a saída e ela entra em várias portas de escritório até encontrar a sala do computador e acaba surtando. Nisso, o que você esperaria é: vamos descobrir mais sobre essa empresa do computador e como eles foram parar ali, não é mesmo? E não como é que eles vão lidar com aquele mundo. Até porque todos os personagens já estavam naquele lugar, com exceção da Pomni. É mais um como que os personagens vão lidar com a Pomni do que com o circo. No 2º episódio, o Caim mata um NPC importante e cita que se ele acabar esquecendo quem é humano e quem é NPC, pode acontecer algo horrível. E nós nunca vemos isso acontecer de fato. Até seria um toque interessante se o Abel no episódio 7 fosse confirmado ser realmente um humano que teve sua mente totalmente mudada pelo Caim, porque ele achou que o cara era um NPC. Mas até agora isso não passa de uma teoria. Sem contar que no próprio episódio 7 tivemos um suspense envolvendo o Scratch sendo a primeira abstração. Mas no ato final, o máximo que tivemos sobre foi saber que o Scratch que começou aquela palhaçada e criou os scanners que deixaram a cópia da mente das pessoas presas no jogo do Caim. Mas algo sobre abstração e o que o Caim tem a ver com isso? Não. Esse foi o principal problema desse final. Agora sabemos porque o Jax age do jeito que age. Sabemos que o Caim melhorou como pessoa ou como IA. E como ele foi sair do Void para encontrar a pasta com as mentes humanas e também se conectou com a internet por alguma razão. Sabemos agora quem são os personagens que estavam lá dentro. Legal, algo que foi construído com o fato deles não lembrarem seus nomes. Que foi algo proposital feito pelo Caim, seja lá o porquê também. Aliás, a construção do Caim estava perfeita até esse episódio 9. Porque a redenção do Caim foi basicamente: ah tá, eles tentaram me apagar, filhas da puta. Enfim, deixa eu dormir aqui. Eita, interwebs. Ah, então é assim que os humanos são. Putz, fiz caquinha. E ele volta com o rabo entre as pernas pedindo desculpa. E a pior parte foi que ninguém mandou ele tomar no depois que tudo que ele fez. Nem Zubul. Zubul passou pano pra ele. Não me entenda mal, o Caim é um dos meus personagens favoritos, eu amo ele. Mas, meu Deus, ele não merecia ser perdoado. Ele fez muita bosta pra ele ser perdoado assim, tá ligado? Mas, bem, apesar disso, eu amei o fim da série justamente porque eu não esperava nada. Eu só comecei a acompanhar de verdade Digital Circus depois do lançamento do episódio 5. Eu demorei pacas pra assistir o 3º episódio por pura preguiça. E mesmo assim deu tempo de eu me apegar à série e quase chorar com o último episódio.
A Guzzi, a criadora do show, já admitiu que não é a melhor escritora de todas e que fez sim alguns erros. Mas eu queria muito deixar claro que o erro não foi dar foco ao Jax, e sim não apresentar sua série de uma forma consistente. Porque uma hora era comédia, depois uma chapação de linguiça e uma pitadinha de horror psicológico. Porque eu não fiquei assustado e reflexivo em nenhum episódio, sem ser o 6. Porque ele me pegou de surpresa e eu realmente fiquei meio abalado depois de assistir. Mas eu nunca me senti desconfortável o suficiente pra chamar isso de horror. Foi só o psicológico mesmo, sem a parte do horror. Enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like e se inscreve. Comenta o que achou, qualquer crítica é muito bem-vinda. E adiós!